Iniciando mais uma análise para comigo do lado do plano, analisar as principais notícias do Flamengo, os principais sites do Brasil. Hoje não estou para fazer o pré-jogo, muito compromisso, não consegui analisar o Palmeiras, analisar as reportagens. Aí eu falei, vou deixar para o pós-jogo, fazer um comentário do jogo e entregar para vocês a maior informação. Vamos começar com como foi o jogo. O Flamengo começou muito mal, o Palmeiras dominou o primeiro tempo, não deixou o Flamengo sair. O Everton Araújo, Cebolinha, meio perdido em campo. O Luiz Araújo tomou um baile no primeiro tempo do Piquerez, mas porque eu vou falar do Luiz Araújo, que para mim foi ele que deu aquele passe sensacional para a Arrascaeta. Mas no primeiro tempo foi assim. O Palmeiras dominou, o Flamengo não conseguiu encaixar a marcação. O Palmeiras criou chance na pressão, teve o pênalti que o Rossi, para mim, na minha opinião, foi o melhor da partida. Pegou o pênalti no final, sim, pegou aquela bola sensacional a queima-roupa. Além a ceia que ele faz e toda a vibração que passa ao jogo. Vou analisar agora 1 a 1, eu acabei de falar do Rossi. O Varela, para mim, foi o outro grande jogador da partida. Um lateral que atuou bem, parou a maioria das jogadas. No primeiro tempo ficou um pouquinho preso na marcação. No segundo tempo, com a questão do Gerson, ele passou para fazer a função de volante ali. Fechou bem a entrada da área e chegava bem no ataque, nos contra-ataques. Para mim, ele também, com o Rossi, fizeram grande partida. Léo Ortiz seguro, como sempre. O Vitor Roque não conseguiu criar grandes jogadas em cima dele. Ele ganhou a maioria das jogadas e ainda saía com a qualidade tremenda de um grande jogador que ele é. Então acho que o Léo Ortiz foi um cara sensacional no jogo. O Léo Pereira é outro que também fez uma grande partida com boas roubadas, ainda puxado de contra-ataque. E quando o Estevão passava para o Alexandre, o Léo Pereira conseguia travar o Estevão. Então a jogada de velocidade que o Estevão tinha que passar por dois laterais, colocar assim o Alexandre e o Léo Pereira na cobertura. Então ele foi praticamente anulado. E falando que tinha lá o Estevão, o Alexandre, outro que fez uma grande partida, colocou praticamente o Estevão no bolso. O Estevão não fez nada em cima do Alexandre. Em sua experiência, seu bom posicionamento, fez o Palmeiras ficar paralisado, o Estevão ficar paralisado. Teve dois lances lá que aí volta o Flamengo, o mecanismo do largar um pouco o individualismo e ser mais coletivo. Duas arrancadas, um com o Cebolinha que poderia ter tocado para o Alexandre cruzar, e a outra com o Michael que poderia ter também trocado para o Alexandre, que deu duas arrancadas sensacional para a linha de fundo e infelizmente não recebeu a bola. Porque isso, quando o cara tá arrancado de 20, 30 metros, ele cansa muito. Então é para receber a bola, não tentar um drible, que a maioria das vezes a bola é roubada e não dava volume ao jogo. Everton Araújo, no primeiro tempo ficou perdido, errou muito as faltas por causa da inexperiência dele. Não fez a escolha certa no primeiro tempo. Acho que com alguns passes, algumas oportunidades de ir à frente, tentar finalizar o jogo, ele ficou meio perdido na decisão de jogo. Também o Everton Araújo perdeu um pouquinho da pegada dele. Acho que quando ele começou muito mais firme, muito mais acelerado, aproveitando cada oportunidade. Agora você vê ele meio inseguro, mas isso aí faz parte da transição dele. Daqui a pouquinho volta o Eric pro Caio, ele volta pro Panca e vai somar isso à experiência dele. O Gerson controlou o jogo, deu toque de bola, deu passe, falta também ele
sair mais pro jogo, sair um pouco pro jogo. Se você pega a Tela Cruz e pega o Gerson, a Tela Cruz tem essa saída pro jogo, puxar o time em velocidade, e Gerson às vezes não acompanhava a jogada, não tava esse ritmo de ir pra frente e voltar, mas fez uma grande jogada até se machucar e ser substituído pelo Danilo. Eu comento sobre a substituição. Indo pro Luiz Araújo, primeiro tempo ele não conseguiu encaixar no jogo. Piqueires e o outro do Palmeiras ficaram sambando em cima dele, ele não sabia quem marcar, então bateu muito cabeça. Mas ele, no final do jogo, ali na metade do jogo, achou aquele passe sensacional pro Arrascaeta, que sofreu o pênalti. Não tem discussão em relação ao pênalti. O cara possivelmente deixa o braço em um jogador de velocidade, quando você tá um toque na frente, qualquer toque, qualquer segurão, seja pouca força, sabe, desequilibra o jogador. Então foi pênalti para mim, claro, sem discussão, e o Arrascaeta bateu perfeitamente pênalti, que quem assistiu ficou meio em surpresa assim. O Arrascaeta é grande jogador da partida. Acho que primeiro tempo ele não conseguiu achar muito bem os espaços, mas no segundo tempo, pequena jogada, é isso que eu falo, craque é craque, sim, nesse momento de decisão, ele arrebenta. Ele pegou a bola, deu uma puxada, pênalti, fez o pênalti, converteu. Então o jogador decisivo é isso. O jogo tá ruim, tá amarrado, o cara vai ali, tinha uma jogada da cartola, é o que o Arrasca fez, e pênalti para Flamengo, onde ele converteu. Cebolinha, sim, muito mal. Ele tinha, acho que o Felipe Luiz colocou ele com a importância dele puxar o contra-ataque, vai ser 1 contra 1 contra o zagueiro do Palmeiras, mas infelizmente o Palmeiras não conseguiu evoluir, não conseguiu crescer. Às vezes tive atenção, a bola saiu para lateral, então não deu aquele volume. No início do segundo tempo ele coloca Michael, que muda o jogo, mas depois que a gente chega no Michael, vamos pro Henrique. Pro Henrique para mim teve um papel importantíssimo, muito critico o papel do Bruno Henrique como centroavante, mas ele tem um papel fundamental pro Felipe Luiz, que é cansar o adversário. Ele correu o primeiro tempo, o Gustavo Gomes tomou um cartão amarelo, uma jogada dele individual, mas muito erro de passe. O Flamengo não deixou ele receber essas bolas no mano a mano com o Gustavo Gomes de novo, onde a velocidade do Henrique faz a diferença. No final do jogo ele começou a cansar e entrou o Pedro, mas é fundamental essa participação dele de cair pela direita, cair pela esquerda, puxar a bola. Isso cansa demais a zaga adversária. Então, quando o Pedro entrou com um jogo mais leve. Acabamos com a substituição. Primeiro entrou o Michael. Michael, eu acho que dá muita qualidade para o Flamengo, cai pela esquerda, cai pela direita, tem um bom passe, sabe bem segurar a bola, faz o balanço defensivo, ele volta até lá na linha de fundo para marcar o jogador. Então isso aí é importantíssimo para qualquer treinador. A entrada do Danilo, eu acho que o Felipe Luiz achou um novo jeito com o Vaela ali como volante, com Danilo fazendo essa função de quarto zagueiro ali. Ficou uma zaga bem baixa, baixa no sentido de não ir à frente, mas ficar na linha de quatro zagueiro, que é o Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. E ele conseguiu espalhar pelo jogo quando entrou o Ayrton Lucas e o Alisson e o Pedro. Então ele deixou dois alas, colocando o Michael pela direita e o Ayrton Lucas pela esquerda. Então ele vai ser praticamente com as voltas do
do Michael e do Ayrton Lucas. Vai ser uma linha de 6 jogadores ali na linha defensiva. Quem acompanhou muito o Chelsea do José Mourinho, que venceu o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, Messi, acho que é de Messi, acho que o Ronaldinho Gaúcho já tinha saído. Ele fez uma linha de 6 também. Ficou muito difícil pro time do Barcelona naquele jogo contra o Chelsea passar por essa linha de 6 jogadores marcando e o Chelsea esperando o contra-ataque, venceu o jogo até por causa disso. Então acho que ele praticamente fez esse sistema de 6 jogadores ali, não deixando o Palmeiras criar nada na frente do gol do Flamengo. O Asian, um garoto que é esperto, um moleque que é muito inteligente. O lance do gol ali foi sensacional. Ele recebeu a bola, já viu o Ayrton Lucas deu de costa, passe de costa, de lado do pé. Aí o Ayrton Lucas disputou a bola, voltou para ele, acompanhou a jogada. Isso é importante. Uma vez que o cara tá o passe, fica parado. Ele deu o passe, continuou a jogada. E de Michel, todo livre pela direita, ele deu o passe na esquerda, quebrando de vez a marcação do Palmeiras. E o Ayrton Lucas fez o gol. E o Pedro entrou fazendo pivô, fez o pivô muito bem, segurou a bola para que esses homens de trás pudessem aproximar do ataque. Então, sim, o Felipe Luiz foi muito inteligente, tá muito parabéns, montou o time bem, aguentou o Palmeiras no primeiro tempo, que o time normalmente, quem joga em casa, pressiona mais o Flamengo, pressiona o time adversário mais no primeiro tempo. E depois no segundo tempo, quando ele precisou fechar e sair no contra-ataque, fez as substituições certas e o Flamengo ganhou o volume de jogo e achou o segundo gol, que foi fundamental. Então o Flamengo chega próximo ao Palmeiras, fica um ponto atrás, e um brasileiro longo, você não pode deixar o time da frente se distanciar muito. Então o Flamengo fez seu dever de casa. Agora é ir jogo a jogo, equilibrando a pontuação com o Palmeiras até as 10 últimas rodadas. Aí ali tá um pique final para quem é o Campeonato Brasileiro. Então essa análise fraca comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.